pacientes tenham o melhor atendimento da região. Santa Casa de Misericórdia de Campos. 230 anos e uma nova história. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 11 de outubro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, também no Face, YouTube, Instagram, logo mais no podcast, tem reprise na Plena TV, são 7h18 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha no Ar, que a gente já traz aqui a previsão do tempo, abrindo aí esse programa rapidamente. Hoje a gente vai inverter aqui a dinâmica do programa, mas só confirmando a previsão do tempo de 22 graus de mínima, 31 de máxima, e para hoje, tempo com sol, máxima de 25, mas o Instituto Nacional de Meteorologia prevê ainda, né, durante a tarde de hoje com sol e com muito vento aqui na região. Hoje no programa, na bancada, nós temos o Arnaldo Neto e o Aloysio Abreu Barbosa para conversarmos daqui a pouco com a Talíria Petroni, deputada federal, a terceira maior votação do estado do Rio de Janeiro. Estamos por videoconferência. A Talíria já entrou aí com a gente, voltou a ter problema na conexão, então ela vai voltar a conectar agora e a partir de então a gente começa a nossa entrevista. A deputada federal foi reeleita e foi a terceira maior votação do estado do Rio de Janeiro. Ela analisa aqui a eleição fluminense a deputados, senador e governador e o novo Congresso de maioria conservadora, eleito aí pelo país no dia 2 de outubro. Talíria também tenta fazer aí uma projeção ao segundo turno para presidente do Brasil na disputa polarizada, né? Agora, desde o primeiro turno, claro, entre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o presidente Jair Bolsonaro do PL. Talíria, já nos ouve aí? Está nos ouvindo bem?
Se estiver ouvindo, quero trazer o seu bom dia aí, por favor. Bom, enquanto isso a gente abre aqui o programa de hoje no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Deixa eu trazer o bom dia aqui, rapidamente, do Arnaldo Neto e logo a seguir do Aloysio Abreu Barbosa também, e o programa é ao vivo. E com essa conexão aí de Skype que a gente utiliza aqui, né, claro que pode acontecer esse problema, né, de o áudio não funcionar na hora para o convidado, uma coisa nesse sentido. A gente já pede desculpas a você que está nos ouvindo aí pelo rádio, você que nos acompanha pela internet. Bom, então a gente traz o bom dia do Arnaldo Neto, na sequência o Aloysio. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo, semana aí importante, produtiva, hoje com a Talíria Petroni, já com outros convidados que você falou. Bom dia, amigo, seja bem-vindo a essa bancada sempre. Bom dia, Nogueira, bom dia, Aloysio, bom dia sobretudo ao ouvinte da Folha FM, a deputada Talíria aí, assim como eu, com problemas de conexão. Acho que o Skype também está passando por alguma alteração aí de algoritmo para celular, porque está bem complicadinho desde o dia da eleição, né? Então, pode ser também que seja um probleminha assim, e acontece, né? Como você disse, programa ao vivo, durante a pandemia, então, a gente viu acontecer com tanta gente, e com a gente também, durante esse período que a gente ficou fazendo programa por videoconferência, mas já tudo se resolve e a gente consegue essa conexão, se Deus quiser. Perfeito, sim, ao vivo não tem para onde fugir. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo, sempre importante sua presença nessa bancada aqui deste programa. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo. Deputada Talíria entrou 2 vezes aí, mas não conseguiu a conexão do áudio, mas bom dia a ela. Espero daqui a pouco poder estar normalizada a conexão, conversando. E bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Bom dia especial aos taxistas, motoristas de aplicativo, que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, pela manhã. E orelha puxada aí pelos professores, lá do IFE, professores do IFE também. Do IFE, O problema é se todo mundo começar a nosso programa dando bom dia, mas esses três são especiais realmente. E na verdade eu acho que a ideia é justamente que todos sintam-se abraçados, todas as categorias são importantes. Essa semana vamos ter a semana aí do professor, né? Dia 15 de outubro, a profissão, né, mais importante é a que forma todas as profissões, mas assim, e que todos sintam esse abraço, essa gratidão nossa pela audiência maciça que o programa tem nesse horário. É uma coisa impressionante. Eu trabalho em rádio há 30 anos, né, já passei por grandes, bons, excelentes momentos de audiência, mas a audiência desse programa não só é grande, como muito qualificada também. Isso, claro, evidentemente, graças aí ao conteúdo e aos nossos convidados. Bom, minha gente, enquanto a Talíria vai tentando aqui, eu pedi para que ela fizesse um outro procedimento aqui, e aí sim a gente vai tentar essa reconexão aí com ela e trazer o bom dia e a entrevista dela. A Talíria tem uma ascensão na carreira muito impressionante. Ela é niteroense, formada em História, e veio candidata a vereadora numa primeira vez, sem expressão na votação. Na segunda, já teve 5.121 votos em Niterói, foi vereadora. Na primeira tentativa deputada federal, a Talíria teve 107.317 votos, e agora nessa eleição ela já pulou para 198.548 votos. No estado do Rio, é a terceira votação maior do estado para deputado federal. Aqui para nós, Aloysio e Arnaldo,
arredondando aqui, mais 1.500 votos, 200 mil votos, é voto para qualquer liderança ficar com inveja, não? Para mim e para Arnaldo. Para Arnaldo e para você, por favor. Mas tem que chamar um. Eu falei Arnaldo Luiz, é que eu falei antes aqui, falei rápido. Arnaldo. Então, com certeza, é uma votação expressiva, né? A esquerda teve um certo crescimento no estado do Rio de Janeiro, se a gente comparar a bancada atual em relação à próxima bancada. Embora na eleição a senador, como nós já comentamos aqui, tenha cometido mais uma vez o erro da divisão, enquanto a direita também se dividiu, mas tinha mais votos. A bancada do PL continua sendo a maior e com certa representatividade, manteve 11 das 46 cadeiras no Congresso Nacional, mas o pessoal, sobretudo, com votações bem expressivas, né? A votação da Thalíria, uma votação, como você colocou, de quase 200 mil votos. Também teve uma votação expressiva o Tarcísio, o professor Tarcísio, que é outro nome conhecido do pessoal e fez uma votação bastante expressiva a deputado federal, mostrou um crescimento da esquerda, sobretudo PT e PCdoB, a federação também passou de 2 a 3 cadeiras para 6 cadeiras, o pessoal cresceu esse número de cadeiras também em relação à bancada anterior, de 2 para 5 cadeiras na Câmara dos Deputados. Enfim, houve um certo equilíbrio, ou melhor, houve um crescimento da esquerda, embora a direita, sobretudo com o PL e União Brasil, são os dois partidos que estavam aliados, né? Agora o Vaguinho aí parece que sinalizou apoio ao presidente Lula, Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, presidente do União Brasil, mas os dois partidos que vieram como partidos de direita fizeram 17 das 46 cadeiras, bem à frente dos demais, né? Então, apesar da esquerda ter crescido, a direita ainda deu um certo banho eleitoral na corrida fluminense, porque conseguiu, pelo menos, manter esse número de cadeiras bem à frente da esquerda. Bom, a Thalíria já voltou à conexão, então eu vou interromper o comentário aqui do Aloysio e ver se eu trago o bom dia. Thalíria, eu não estou vendo sua imagem, mas você já afirma aquilo que nos ouve. Está nos ouvindo aí? Ouço vocês e aqui para mim aparece minha câmera aberta e eu vejo vocês também. Vocês me escutam bem? Estamos te ouvindo muito bem. Pena que não estamos conseguindo te ver. Né? É engraçado, a minha câmera aqui para mim aparece aberta. Sim, ela aqui também está sem o sinal de fechada, mas a sua imagem é importante, não só para quem nos acompanha aí nas redes sociais, como também na reprise da Plena TV, que é também aqui do Grupo Folha da Manhã. Por isso que a gente... Se vocês acharem que eu posso desconectar aqui e entrar de novo. Por favor, então. Acho legal Muito assim. bem, então. Acho legal. Já, gente. Tá, valeu. Bom, já conseguimos 50% de avanço nessa conexão, hein? Vamos lá. Ô, meu caro Aloysio, a gente até chegava a projetar aqui, né, uma ideia de liderança, e aí isso é só uma projeção. O Garotinho, por exemplo, que foi governador desse estado, prefeito de Campos, né, uma liderança em conteste, de ser liderança, né, não fazendo juízo de valores, a gente chegava a imaginar aqui, projetar o Garotinho com 100, 150 mil votos. Você vê hoje uma jovem, vamos dizer assim, como a Thalíria, com 198 mil votos. É uma quantidade significativa de votos, né, Luiz? A Thalíria tem uma evolução eleitoral realmente impressionante. Ela foi candidata a vereadora a primeira vez em 2012 para Niterói, cidade dela, tá do bairro do Fonseca. Eu sou de Niterói também, e embora tenha sido criado em Campos, sempre frequentei a vida inteira, não conheço relativamente bem a cidade, minha cidade natal. 2012 ela veio pela primeira vez, né, pelo PSOL, e teve apenas 21 votos, né? No começo, que poderia parecer pouco animador, se transformou em escala geométrica na eleição seguinte, onde ela se elegeu vereadora em Niterói com 5.121 votos. Foi
anos depois, ele é deputada federal com 107.317 votos e agora reeleita para a Câmara dos Deputados com uma votação consagradora de 198.548 votos, né? É quase um antigo Maracanã lotado. Praticamente um Maracanã lotado, né? Então é muito voto, é realmente muito eleitoral a deputada. É assim, eu vou fazer o seguinte, gente, são 7 horas e 30 minutos. Enquanto a gente ajeita aqui essa conexão da Líria, eu vou pedir licença aí aos senhores, vamos fazer um rapidíssimo intervalo comercial, vamos ajustar essas imagens, essa imagem e áudio da Talíria, e aí sim a gente começa a nossa entrevista. Ok, Arnaldo? Ok, Aloysio? Então a gente volta já já. Agora entrou e aí já entrou com um monte de gente bonita aí, meu Deus. Bom dia. É. Nos pegou. Eu já sei porque você conseguiu entrar, porque ela que entrou. É esse que é o problema. Como é que é o nome dela aí, Talíria? Luana Maialu. Então, para começarmos a nossa entrevista, cancela aqui o intervalo que eu anunciei, deixa eu trazer o seu bom dia e, é claro, com essa presença linda da princesinha Luana aí. Bom dia, seja bem-vinda, deputada Talíria Petroni. De antemão, parabéns pela sua vitória aqui. Bom dia, gente. Desculpa aí as dificuldades técnicas. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre, inclusive, essa região tão importante do nosso estado. Obrigada pelas felicitações e vamos ver se a gente reconstrói esse país no próximo dia 30. Bom, seja bem-vinda. Eu começo com você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa. Essa entrevista com a Talíria Petroni, por favor. Deputada, na Nacional vamos deixar para o último, pro finalzinho, né? Vamos falar do que já foi. Arnaldo está fazendo um resumo da eleição. Eu falei mais da sua evolução, da primeira candidatura em 2012 até agora domingo retrasado. Arnaldo fez um resumo onde realmente a esquerda aqui no Rio, ela cresceu, mas ela ficou atrás de um avanço considerável da direita, né? O Pazuello foi eleito com uma votação talvez inesperada, né? Enfim, como é que a senhora viu essa eleição para deputado federal e estadual, na Alerj também? Bem, eu acho que primeiro é preciso reconhecer que, embora a esquerda tenha crescido como um todo no estado do Rio, a gente ainda tem uma direita, em especial uma extrema-direita bolsonarista, muito organizada, com uma força orgânica nos territórios. Acho que a gente esperava que essa força orgânica tivesse diminuído de 2018 para cá, quando a gente elegeu o Witzel sem nem se dar conta, um governador que não aparecia nas pesquisas. Então, há um submundo, no meu ponto de vista, em especial no estado do Rio de Janeiro, do bolsonarismo, que é parte de uma extrema-direita, muito organizado. Então, essa é a primeira coisa. Isso traz para nós lições para o papel da esquerda no próximo período. E eu acredito que a gente tem que, muitos de nós que nunca saíram dos territórios, que estamos nas áreas periféricas, nos subúrbios, no interior do Rio de Janeiro, precisamos continuar e fortalecer nosso trabalho nesses territórios, mas é preciso que o conjunto da esquerda se debruce sobre isso para que fortaleça a mesma força orgânica que o bolsonarismo. É muito duro ver Pazuello, um homem que foi ministro de Saúde no momento mais grave da pandemia, da maior crise sanitária que o Brasil experimentou, que deixou faltar oxigênio, que matou pessoas em Manaus, ser eleito deputado federal. Isso não é o Brasil que a gente quer. Ao mesmo tempo, o meu querido companheiro Guilherme Boulos, que teve 1 milhão de votos em São Paulo, tem dito muito isso. Eu tenho também tentado ver metade do copo cheia, né? E a metade do copo cheia é uma esquerda maior no Congresso Nacional. Metade do copo cheia é, no Rio de Janeiro, 2 mulheres negras de esquerda, sendo as terceiras mais votadas, eu a terceira mais votada
a nível federal, Renata Souza a nível estadual, puxando a esquerda fluminense. Então, acho que 2 mulheres indígenas eleitas para o Congresso Nacional da bancada, uma da bancada do PSOL. Então, há uma esperança que eu acho que tem a ver um pouco com algumas escolhas para o povo para o legislativo. Não é um cenário fácil, mas é preciso também reconhecer algumas vitórias importantes que também chegaram aqui no estado do Rio. Bom dia, deputada. Parabéns pela vitória e expressiva votação. Analisando ainda esse cenário em relação ao Congresso Nacional, seu comentário em relação à esquerda repensar. A eleição ao Senado, por exemplo, é uma lição, a eleição ao Senado do Rio de Janeiro é uma lição também para que os partidos se organizem para as próximas eleições, sobretudo onde teremos 2 cadeiras, porque nessa eleição houve uma divisão clara ali entre o PSB com o Molon e o PT com o André Siciliano, 2 candidatos de expressão, 2 candidatos que são bastante conhecidos, mas que dividiu o voto de uma ala política e com isso houve a reeleição fácil até do Romário ao Senado. Essa eleição ao Senado desse ano é também um case a se estudar para para as eleições posteriores? Acho que sem a menor dúvida. Eu sou daquelas que acho que passando o segundo turno a gente tem que fazer alguns balanços, mas que agora nossa prioridade é eleger Lula, interromper o mais rápido possível esse ciclo de horror instalado pelo governo Bolsonaro, mas é também fundamental que a gente compreenda que muitos dos nossos partidos, por exemplo, o PSOL, que é um partido pequeno nacionalmente, só um instantinho, filha, um partido pequeno nacionalmente, mas um partido grande no estado do Rio de Janeiro, politicamente grande e também numericamente grande. Nós somos um partido espalhado pelo estado inteiro. Nós abrimos mão de candidatura para a presidência pela primeira vez na história do partido. Nós abrimos mão de candidatura para o governo do estado pela primeira vez na história do partido. E nós abrimos mão de candidatura do Senado também pela primeira vez na história do partido, porque entendemos que há um momento de instabilidade da democracia brasileira, de fragilidade dessa democracia, e por isso a nossa aposta foi numa candidatura que estava à frente das pesquisas e também que estava mais afinada com o enfrentamento ao bolsonarismo. No nosso ponto de vista do PSOL, esse deveria ter sido o caminho de toda a esquerda, infelizmente não foi. Lamentavelmente, a gente teria a chance de ter um senador do campo democrático, mas vamos seguir com 3 senadores representando o bolsonarismo. Então, esse é um balanço real que a gente precisa travar ali na frente a divergência sobre ele, o respeito às divergências, mas agora eu acho que o nosso foco precisa ser, como daqui até dia 30, a gente interrompe esse ciclo de governo Bolsonaro. Acho que a gente está vivendo as eleições mais importantes das nossas vidas, desde o processo que iniciou a redemocratização, desde a nova república. E isso traz para nós um desafio muito grande de juntar as forças democráticas do estado do Rio de Janeiro com um objetivo maior, que é eleger Lula agora no segundo turno. A Arnaldo falou da eleição ao Senado. Vamos falar da segunda eleição majoritária do estado do Rio de Janeiro, a governador. Eu me lembro que a gente fez aqui na sexta-feira antes da eleição, a gente fez um programa aqui, vai dando pesquisas, e eu falei, ninguém estranhe se na segunda-feira a gente estiver aqui falando do segundo turno, presidente, e da definição do primeiro turno da eleição de Castro, como de fato aconteceu no domingo, né? A senhora representa uma nova esquerda, a esquerda identitária, a esquerda universitária, é um perfil novo da esquerda, né? Mais recente, não é aquela esquerda clássica dos anos 70, 60. Freixo também representa essa nova esquerda. E essa nova esquerda, embora tenha tido sucesso nas eleições que a senhora já citou aí, para a LERJ e a sua própria Câmara, ela naufragou em primeiro turno contra Castro. O que a senhora acha que deve ser revisto em relação a isso? E para terminar, o Otávio Guedes, jornalista da Globo News,
fez uma frase, cunhou uma frase, uma constatação, na verdade, também antes da urna do primeiro turno, e já prevendo um resultado insatisfatório para essa esquerda. Ele falou o seguinte: o último projeto popular de esquerda no Rio de Janeiro foi o CIEP com Leonel Brizola, isso foi nos anos 80. Falta a essa esquerda que a senhora representa conversar mais com a periferia, como diria Mano Brown? Primeiro, me permita uma discordância com uma primeira caracterização que você traz. Eu não gosto dessa noção de caracterizar pessoas como eu, Renata, como uma esquerda identitária. Eu vou dizer por quê. A gente tem a formação da classe trabalhadora brasileira, ela num Brasil que teve quase 4 séculos de escravidão, num Brasil que hoje está marcado pela informalidade. Ela não é uma esquerda, ela não é uma classe que está na porta da fábrica do século XIX. Quando você vai pensar o que é a crise social no Brasil, com o desemprego recorde, com o Brasil que retornou para o mapa da fome com 33 bilhões de famintos, ali na fila do osso da pelanca, na maior parte das vezes, você vai ver uma mulher negra vinculada a um território de periferia, de favela. Então, o ataque aos direitos chega primeiro nesse corpo, que é o corpo da classe trabalhadora brasileira. Eu gosto muito de uma concepção teórica de articulação de classe, gênero e raça, e por isso eu acho que abordagens identitárias da pauta, por exemplo, antirracista, não são muito o que a gente tem encampado no nosso mandato, assim, diferentemente do que eu acho que às vezes isso é lido, como, por exemplo, uma esquerda identitária e universitária. Você tem uma ideia, a gente, por exemplo, triplicou os votos em algumas regiões da Baixada Fluminense. A gente aumentou quase 100% os nossos votos em São Gonçalo, o segundo colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, uma cidade potente, mas muito precarizada, onde a esquerda chega pouco. Então, se ainda os votos da esquerda são majoritariamente, por exemplo, a Zona Sul, é verdade, é importante também ver as fraturas desse processo. Renata Souza, por exemplo, foi a deputada estadual mais votada da Maré. Eu fui a terceira deputada mais votada da Maré. Então, o lugar onde está a classe trabalhadora, onde está o povo. Estou trazendo isso porque eu acho que nós, ao contrário de representarmos uma nova esquerda identitária e universitária, eu acho que é na contramão disso. Eu acho que nós fazemos parte de uma esquerda muito conectada com o povo e com os territórios, que entendem a necessidade de estar organizados nesse local, né, vinculado ao que é a vida cotidiana do povo. E esse, para mim, eu repito, é talvez o maior recado para o Rio de Janeiro depois desse resultado eleitoral. Que a gente tem movimentos de ida ao centro, de ida à direita, para diminuir rejeição, e eu acho legítimo esses movimentos, porque a gente precisa ampliar mesmo, ao longo da história, toda vez que o fascismo, né, toma o Estado, para quem está ouvindo aí, toda vez, né, e não entende bem o que é fascismo, toda vez que a gente tem um risco democrático, um risco às instituições, a gente precisa fazer conformações amplas. Mas não é possível que esse movimento ele venha junto com uma desconexão com o território, uma desconexão com o que é o cotidiano do povo que tem fome, que está vivendo desemprego, que está chorando a morte dos filhos. Imagina, foram 40 chacinas encampadas por Cláudio Castro em um ano. Isso chega da mesma mãe que tem fome. Então, não são temas identitários, nem uma atuação de uma esquerda identitária. Eu acho que, ao contrário, as votações expressivas que nós tivemos, eu e Renata em especial, elas revelam um pouco da construção de futuro que a gente precisa fazer, porque eu acho que agora a tarefa é eleger Lula, mas a gente vai precisar reconstruir uma esquerda orgânica muito conectada com o que é a vida do povo, com os núcleos de base, com trabalhos de mobilização dos territórios, e acho que isso, de alguma maneira, foi resultado um pouco dos mandatos que a gente teve nos últimos 4 anos
e do que é um pouco uma concepção de classe trabalhadora que a gente trata, né? Então, não sei se me fiz entender, mas acho que é um pouco o caminho que eu imagino que a esquerda precisa tomar no próximo ciclo. Mas, senhora, antes de passar para o nacional, a senhora concorda com essa análise do Otávio Guedes, de que o último projeto de representação popular que a esquerda teve no estado do Rio de Janeiro foram os CEPs com Brizola? Eu concordo que o último projeto de poder no executivo que a esquerda teve no Rio de Janeiro foi com Brizola, sem a menor dúvida. Acho que, inclusive, muitas conquistas do governo de Brizola foram abandonadas ao longo dos anos e, infelizmente, Brizola pela primeira vez, lidou com o que é a política de drogas de outra forma, lidou com o que é a favela de outra forma. Os CIEPs, o que são os CIEPs? Referência para o Brasil todo. É um modelo de educação integral, conectada com a comunidade. Então, infelizmente, nas últimas décadas, o poder executivo do Rio de Janeiro foi tomado por uma relação espúria com o crime ou atrelada à ordem, né? Então, acho que a gente precisa mesmo retomar essa conexão com o povo, com essa nossa classe trabalhadora que tem cor, que tem gênero, que está em territórios específicos. E acho que o último exemplo do Rio de Janeiro é a Brizola, concordo plenamente. Imagina, quantos governadores, desculpa, a gente teve os últimos 5 governadores presos, se eu não me engano, né? 4, sei lá, então é muito duro. Moreira, Garotinho, Rosinha, Cabral, Pezão, 5. Witzel, impeachmentado. É desesperador pensar, né? Assim, o quanto o Rio está entregue, fora as complexidades que tem no Rio de Janeiro, com o domínio armado dos territórios, o que é a milícia, tem uma diferença em relação aos estados, então temos muito a fazer aqui no Rio. E passa, por fim, por esse processo de vínculo orgânico com territórios mais vulnerabilizados, sem a menor dúvida. Tanire, antes da gente entrar no cenário nacional, eu queria continuar nessa campanha, na corrida ao governo do Estado, né, que você, enquanto política, enquanto deputada, mas também como eleitora do Rio de Janeiro, acompanhou de perto com a vitória do Castro no primeiro turno. Castro é uma figura politicamente até então desconhecida, né, até a ascensão ao poder com o impeachment do Witzel, e consegue a reeleição em primeiro turno, mesmo após um escândalo envolvendo o CEPERJ, e isso sendo muito usado pela campanha do Freixo. Como política, como analisar essa resiliência do Castro num momento desse, de tanta exposição em relação ao CEPERJ, e, na prática, as pesquisas não pegaram nenhuma rejeição em relação a isso, e as urnas mostraram que houve aí uma confirmação em primeiro turno. Dá para analisar esse cenário? O que fez essa ascensão desse político e essa resiliência num momento complicado, às vésperas do período eleitoral? Eu acho que eu vou na mesma toada do que a gente tem falado aqui, né, nas últimas questões trazidas. Eu acho que a extrema-direita no Rio de Janeiro, ela manteve desde 2018 um trabalho popular e orgânico. Infelizmente, a gente tem elementos culturais conservadores no Brasil. Então, é um Brasil marcado muitas vezes pelo fundamentalismo religioso, é um Brasil muitas vezes que ainda no senso comum dialoga com a lógica do populismo penal. Então, qual é a tarefa da esquerda, no meu ponto de vista? É entender isso que forma muitas vezes o pensamento de parte do povo e saber dialogar com esse povo, escutando, estando nos territórios. Acho que a extrema-direita em especial, não a direita liberal, né, mas atrelada a alguns setores ali do chamado centrão, mas em especial a extrema-direita, tem fomentado a sua bolha ali, né, com um trabalho cotidiano nos territórios que muitas vezes ele alimenta um submundo dessa extrema-direita que nem sequer aparece explicitamente nas pesquisas. A nossa tarefa, como eu disse e repito, eu acho que é fortalecer o trabalho em regiões que são regiões onde o povo sente dor, onde o povo está vulnerabilizado. Estamos falando da Baixada Fluminense,
Estamos falando de regiões do leste fluminense, como São Gonçalo. Estamos falando de áreas na capital, como a Zona Norte, mas para além da Tijuca, estamos pensando em Cascadura, Madureira. Estamos falando da Zona Oeste, dominada pela milícia, e estamos falando do interior. Locais onde, infelizmente, numa lógica capital-cêntrica, Castro teve uma expressiva votação no interior. É preciso que a gente tenha ações estadualizadas, porque é onde a dor chega com mais força e às vezes invisibilizada. Então, no meu ponto de vista, é um recado para a gente fortalecer, e acho que muitos de nós temos feito isso no último período, não à toa dobramos votações em muitos lugares, ajudamos a fortalecer figuras públicas, inclusive no interior, mas fortalecer essa relação com o povo. Isso não é abandonar pautas que são pautas importantes, mas é fazê-las a partir de um diálogo de escuta com esse povo. Então, acho que, infelizmente, figuras como Cláudio Castro se aproxima. É contraditório, né? O cara que comandou 40 chacinas que levaram lutos para tantas mães brasileiras, fluminenses. Mas, de alguma maneira, ele se conecta com o povo. E tem também uma questão, por fim, que eles têm um Estado, né? Então, a estrutura gigante, a corrupção no CEPERD, ela não é um detalhe, né? Ela deu muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E com esse dinheiro também é mais possível chegar de formas, inclusive, inadequadas em alguns territórios do estado do Rio de Janeiro. Então, tem uma questão de método de ação, mas tem também uma questão de estrutura que o governo da Dom Cláudio Castro teve, que é lamentável, a partir de venda de SEDAI, a partir da corrupção do CEPERD, que infelizmente também impacta no resultado eleitoral. Deputada, vamos passar para a eleição presidencial, mas sem sair do Rio inicialmente. A senhora tem uma história com as militâncias conhecidas, Niterói, do estado do Rio de Janeiro, na esquerda. Tem Vaguinho, tem o seu polo lá em Belfor Roxo, e ele ontem anunciou apoio a Lula. A senhora está falando da Baixada. Vaguinho tem penetração justamente na Baixada, que é necessária. Vou voltar ao Mano Brown, a gente precisa falar com a periferia, lá em 2018. Como é que fica nessa aliança em torno da candidatura de Lula para o dia 30? Como é que ficam essas alianças regionais, nessas diferenças de base que elas têm? Olha, nunca se pensou, eu acho que na história, que a gente teria numa mesma foto o Vaguinho e o PSOL. Então, vou te dizer que eu quero construir futuro. O futuro não é essa foto. Mas, para construir futuro, a gente tem uma primeira tarefa, que é eleger Lula e tirar Bolsonaro. Eu acho que a gente não vai reunir, depois da eleição de Lula, as condições melhores para a construção de futuro. Mas, do jeito que está, é impossível vislumbrar a construção de futuro, sabe? Eu sonho com uma construção na Baixada que seja de fortalecimento do Estado, de ampliação de serviço público, que seja com outro modelo de segurança pública, que seja, sabe, valorizando o que é a cultura, por exemplo, das rodas do hip hop, a cultura da população ali naquele território. Eu sonho com uma Baixada à esquerda. E aí a gente tem, inclusive, figuras hoje que fazem política, hoje não, há muito tempo, que hoje se colocaram como candidatas, que infelizmente não tiveram sucesso. Estamos falando de Ivanete, de Rose Cipriano, do Wesley, da Juliana Drummond. Eu digo, há figuras no campo da esquerda fazendo muita batalha. Não é fácil fazer política na Baixada Fluminense, com domínio de milícia, com domínio de currais eleitorais. Então, eu acho que a construção de futuro passa por uma construção à esquerda, no meu ponto de vista, na Baixada. Mas, para que exista futuro, a gente está precisando fazer uma travessia imediata, que é interromper o ciclo que foram os 4 anos de governo Bolsonaro.
O Brasil voltou para o mapa da fome, com 33 milhões de famintos. No estado do Rio de Janeiro, são quase 3 milhões de pessoas que não vão comer nem hoje nem amanhã. Metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar. A gente tem recorde de desemprego, e aqui no Rio de Janeiro isso se agudiza. Por exemplo, a gente não tem mais a indústria naval funcionando. A gente tem... são vários elementos que impactam o Rio de Janeiro. O modelo de segurança... Bolsonaro editou mais de 30 atos normativos que flexibilizam o uso de armas e munições. Hoje tem mais arma fora do Estado que no Estado. Não que o Estado esteja usando bem suas armas, para falar a verdade. Mas eu estou dizendo isso porque isso fortalece a milícia, domínio armado dos territórios. Isso tem tudo a ver com Baixada. Estou pegando o território da Baixada, que é o que a gente tem. Então, a construção de futuro passa por virar essa história. Virar essa história, o futuro não é essa foto. Mas para virar essa história, a gente precisa de todo mundo que entende que Bolsonaro interrompe o futuro do Brasil. Então é um pouco... Quando pensa o que foi lá na Alemanha, na Itália, no nazismo, fascismo, o que foi preciso para enfrentar essa guerra cultural, para enfrentar o que foi aquele horror dos campos de concentração, foi preciso de uma frente ampla para enfrentar esse cenário. Eu acho que é o que está colocado nesse momento, mas é preciso que se diga que esse não é o futuro. O futuro vai ser construído depois da curva, mas para isso é preciso ter uma curva. Arnaldo quer fazer uma pergunta, mas a senhora é formada em História, eu adoro História. A senhora fez uma analogia aí. A senhora e Wagner, mesmo palanque, é Luiz Carlos Prestes apoiando Getúlio contra Hitler, mais ou menos isso? Pouco, né? Eu acho que infelizmente, o que está acontecendo com o povo é muito dramático. Veja, assim, o mundo viveu a maior crise sanitária que a gente já experimentou, que as gerações vivas experimentaram. E a gente teve um presidente que tirou máscara de criança, que imitou pessoas com falta de ar, que negou que vacina era importante. Isso fez com que tivéssemos para além de 700 mil mortos. Quantas mortes evitáveis? Quase 1 milhão de mortos. Então, é muito grave. É muito grave o que acontece no Brasil. Muito grave. Eu acho que reconhecer essa gravidade... Eu não sou daquelas que acha que a democracia brasileira é perfeita. Ao contrário. Acho que, infelizmente, a gente estava lutando para consolidar a democracia brasileira. Um país que viveu... Você que gosta de história, Luiz, que viveu muitas ditaduras... que não fez reparação pós-ditadura civil-militar, infelizmente. Todo o debate de anistia, então, é isso, quase 4 séculos de escravidão. Se é verdade que a extrema-direita cresceu no mundo inteiro, imagina isso num país de proporções continentais, que ainda estava engatinhando para consolidar a democracia, sabe? Foi muito duro, foram anos muito duros. Minha sensação lá em Brasília, minha gente, é que a gente segurava mão de prato, escolhia o que caía. Então, não tem tarefa mais importante para quem quer futuro para o Brasil do que eleger Lula agora, dia 30 de outubro. E aí, repito, a partir daí é disputar o futuro, sabe? É disputar o futuro. Mas para a gente ter condições de disputar o futuro, a gente precisa vencer essa etapa. Talíria, por falar na eleição a presidente, vou trazer números aqui do primeiro turno, né? Bolsonaro foi o mais votado no Rio, teve 51,09% dos votos, 4.831.000, quase 1 milhão a mais do que Lula, que teve 3.847.000, 40,68% dos votos no Rio de Janeiro. Uma eleição de segundo turno só a presidente, em que tivemos no primeiro turno muitos problemas aqui, pelo menos na nossa região, questão de biometria, longas filas, o que acarretou, aí também o que acarretou nessa questão de abstenção também, que foi uma abstenção alta. Como a esquerda tem que se programar no Rio de Janeiro para convencer o eleitor a ir votar e para tentar reverter essa diferença que é considerável de mais de 1 milhão de votos, pelo menos para aproximar, se não conseguir virar. Quais são as estratégias para convencimento a ir votar, porque a eleição só para presidente, e para virar esse jogo? Acho que você trouxe aí já 2 elementos. Eu acho que o Rio, do meu ponto de vista, é o estado mais complexo, pensando em resultado eleitoral.
foi muito grande a diferença entre Bolsonaro e Lula. Vamos ter um trabalho muito grande no próximo ciclo no Rio de Janeiro, independentemente do resultado eleitoral. E aí eu acho que a gente tem algumas tarefas aqui. Um é tentar virar voto daqueles que votaram em Bolsonaro, mas que não são entranhados de uma ideologia bolsonarista. Existe, gente, existe. Mas, principalmente, se a gente conseguir trazer os votos de Tebet e Ciro, então tem mapas que ajudam a pensar estratégias de ação em cada canto do Estado, e também convencer aqueles que não foram votar a votar. Isso é muito importante, porque a gente pega ao longo da história, eleições com menos abstenção são eleições mais exitosas para o nosso campo. Então, acho que é muito importante. A gente já vê setores, inclusive bolsonaristas, trabalhando pela abstenção. Então, é importante vencer a abstenção. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental. Você fala das filas, né? Aqui em Niterói também teve bastante problema com isso. Aí eu acho que a gente precisa também fortalecer ali o que já tá quente, sabe? Quem votou tem que votar de novo. Então, quem votou tem que votar de novo. Então, tem um trabalho de mobilização dentro da própria bolha, digamos assim, daí esquentando, inclusive, áreas do entorno. Tem um trabalho de vira-voto de Tebet e Ciro, e um voto ou outro ali, talvez, de quem votou em Bolsonaro, mas também sem muita convicção, em especial, chegar ali em quem se absteve. Mas pensando nacionalmente, queria terminar com isso, eu acho que houve uma frustração, porque se esperava acabar com isso de uma vez no primeiro turno. Então, domingo foi um domingo frustrante, é preciso reconhecer isso. Mas eu acho que a ideia de que a gente venceria no primeiro turno, ela era mais um desejo do que uma condição real. Porque se é verdade que as pesquisas erraram muito a votação de Bolsonaro, elas ali, os votos válidos para Lula estavam na margem de erro. É porque, de fato, o bolsonarismo, muitas vezes, ele é mais difícil de pegar na pesquisa, porque há um submundo mesmo organizado de setores bolsonaristas, que desde 2018 já não apareciam explicitamente nas pesquisas. Então, é importante dizer isso. E é importante dizer duas coisas, porque, apesar da frustração, tem dois dados que são muito importantes para a gente não ter medo e não desanimar. Essa é a maior votação de Lula da história dele, a maior votação. E é a primeira vez que um presidente em exercício vai para o segundo turno atrás do seu opositor. Então, minha gente, assim, a gente tem que correr atrás de garantir esses votos. A máquina de fake news está pesada, uma baixaria terrível, mas a gente segurar firme na canoa e entender também que eles estão atrás, porque a narrativa que eles construíram de estão vencendo não é real. Então, estamos na frente, não dá para ter salto alto, mas é para também ajudar a gente a não ter medo, colocar o adesivo, ir para o vira-voto onde for para virar-voto, ir atrás de quem não foi votar, e deixar que eles corram atrás do prejuízo, que o prejuízo, ainda bem, por enquanto, nacionalmente, infelizmente, não no nosso estado, está com aqueles que não gostam da democracia. Talíria, duas coisas para caminhando para o final do programa. Uma coisa nacional, você falou em voto de Tebet, Ciro e Tebet. Mas Tebet, sem sombra de dúvida, assumiu um papel que Ciro não assumiu. Ela vai, inclusive, acompanhar Lula agora em vários estados, enfim, um papel ativo na campanha. E Tebet ontem falou para que a campanha do PT tinha que tomar juízo, votar menos vermelho e mais verde e amarelo para atrair o eleitor médio. Ela usou o estado dela, Mato Grosso do Sul, e também o interior de São Paulo. O que a senhora acha desse conselho de Tebet de campanha do PT? E em relação ao Norte e Noroeste Fluminense, que é para onde a senhora está falando agora, se a eleição do presidente fosse aqui, Bolsonaro estava eleito no primeiro turno. O que a senhora tem a dizer para essa região que agora ouve a senhora? Bom, primeiro sobre o vermelho, o verde e amarelo. O verde e amarelo foram sequestrados pela extrema-direita. A bandeira do Brasil, é do povo,
Mas acho que é um trabalho duplo, né? É um trabalho de ampliação e, portanto, de diálogo, de usar símbolos que não causam rejeição, mas também é um trabalho de mobilização. Não dá para uma coisa estar descolada de outra. Então, ao mesmo tempo que a gente amplia, é preciso também seguir mobilizando quem está conosco. O Rio dá esse recado também. A gente também mobilizar quem usa vermelho, animar quem usa vermelho, ajudar quem usa vermelho a não ter medo de ir para a rua com seu adesivo. Isso é tão importante quanto uma necessária ampliação que a Tebet traz. Somos de campo totalmente oposto, mas ela é fundamental nesse momento. É para dialogar com o eleitorado que não veio ainda. Então, para mim, são 2 movimentos. E para o nosso Fluminense, essa é uma das regiões mais importantes para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, não tem a menor dúvida. A gente entendeu isso, inclusive foram várias emendas destinadas para a região, a gente tem um trabalho importante na região. O pessoal tem a professora Natália, que nos dá muito orgulho aí em Campos, e teve aí 16 mil votos, mais de 16 mil votos para a deputada federal. Então, acho que a gente precisa fortalecer um trabalho na região, sem a menor dúvida. Tem um grande potencial, mas, infelizmente, assim como boa parte do interior, essa é a verdade, ainda está tomada por setores mais atrelados a Bolsonaro e ao bolsonarismo, mas faz parte da construção de futuro, um futuro breve, a gente retomar os rumos aí também do interior. Isso passa por uma esquerda que não seja focada na capital, uma esquerda estadualizada, interiorizada, que pense a área de subúrbio, pensando a região metropolitana, como a Baixada, mas também pense o interior com o mesmo cuidado que pensa a capital. Muito bem, são 8h06. Deputada Jéssica está aqui quase me... A senhora tem um exame de pré-natal agora. Ela falou. Eu quero aqui, em nome da bancada, agradecê-la pela entrevista, mas, sobretudo, eu cada vez mais eu sou fã das mulheres, sabe, gente? É impressionante. Não, a gente aqui, quando recebe um WhatsApp e está no ar, a gente fica meio perdido, só por um WhatsApp. A senhora protagonizou a maior cena de amor aqui ao vivo, que é amamentar. Então eu fico extremamente feliz. Esse programa, ele nos provoca assim, emoções diárias, cada dia mais assim. E a senhora protagonizou hoje aqui uma dessas grandes emoções, que foi nos conceder essa entrevista, mas sobretudo esse gesto de amor fantástico da mulher com o filho, que é incomparável. E eu acho que a gente está precisando agora, e a esquerda não entendeu bem isso, descodificar esse código, essa codificação que fizeram de ódio na cabeça do povo brasileiro. Muito obrigado pela entrevista, um bom dia, sucesso aí no seu. Eu agradeço, um abraço para vocês da Folha e para toda a população de Campos do Norte Fluminense, viu? Um abraço grande. Arnaldo Neto. Opa, agradecer a deputada, mais uma vez parabenizá-la pela votação, desejar sucesso na caminhada. Aloysio? Aloysio, por favor. Parabéns, deputado, pela votação, e vai para o seu pré-natal, que a gente já segurou muito a senhora aqui. Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau. Muito bom. Bom, são 8h08. Começamos ao vivo com a Thalíria Petrone Soares, deputada federal, a terceira maior votação, a deputada do estado do Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma pausa rápida agora. Próximo bloco a gente volta ainda com o Folha no Ar, as análises aí do cenário atual. Teve pesquisa ontem, a repercussão dessa entrevista da Thalíria também, e outros assuntos importantes aqui para a nossa região. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e o apoio de Green Energia Solar.